Cristo vive. Sabe, isso é muito mais do que uma frase de consolo. É uma verdade que transforma tudo. Ele não é só uma memória, alguém que ficou lá no passado. Não, ele é uma presença real, aqui e agora. E é sobre isso que vamos refletir um pouco. Vamos juntos redescobrir o que isso realmente significa. Sabe aquele choro por uma ausência que parece que nada no mundo pode preencher? Aquele vazio, aquela desolação profunda que a falta de alguém deixa na gente? Pois é exatamente nesse lugar de dor, nesse sentimento de perda, que a nossa reflexão de hoje começa. Lá, na quietude de um túmulo vazio, bem no comecinho da manhã. E no centro dessa cena, a gente encontra Maria Madalena. A devoção dela por Jesus era algo total, sabe? Ela teve com ele na dor do Calvário e mesmo depois da morte dele, é esse amor fiel, esse amor que não desiste, que a leva de volta até o sepulcro. E ela fica ali. Não sai do lugar. Enquanto os outros vão embora, o amor a prende ali, cativa. A lealdade dela é tão profunda, mas tão profunda, que ela simplesmente não consegue ir embora do último lugar onde viu o seu Senhor. Percebe a força dessa dor dela? Naquele momento, nada mais no mundo importa. Nada. O único pensamento que toma conta do coração e da mente dela é um só: encontrar o corpo do Senhor. É uma centralidade total. E, de certa forma, é a essa mesma centralidade que ele nos convida a ter na nossa vida. E aqui tem uma coisa, uma ironia tão humana. A própria dor dela, a dor pela ausência de Jesus, a impede de ver a presença dele que estava bem ali, na sua frente. É de se pensar, né? Quantas vezes as nossas próprias tristezas, as nossas preocupações, acabam nos cegando e a gente não consegue ver Deus, que está caminhando bem do nosso lado, nos chamando. E quem falava com ela era o próprio Cristo ressuscitado. Mas ela, imersa naquela dor toda, não o reconhece. Ela acha que é o jardineiro. Olha, o amor e a coragem dela são tão grandes que ela até se oferece para carregar o corpo dele sozinha, se ao menos disserem onde ele está. E de repente, num piscar de olhos, tudo muda. A escuridão da dor simplesmente dá lugar à luz da alegria. A cegueira desaparece. E tudo isso acontece por causa de um chamado muito pessoal. Foi só uma palavra. Uma única palavra. Jesus a chama pelo nome, com aquela inflexão única, sabe, inconfundível. Uma entonação que carrega toda uma história de amizade, um chamado que era só para ela. Não precisou de um discurso enorme, foi só o nome dela. E essa mesma voz, ela ecoa através do tempo e chama cada um de nós hoje pelo nome. Ele nos conhece de um jeito íntimo, nos ama pessoalmente e o chamado dele vai direto para o nosso coração. A grande questão é, será que a gente faz o silício necessário para conseguir escutar? Na mesma hora, ela se vira e o reconhece. As lágrimas que antes eram de tristeza, agora transbordam de pura alegria. E ela o chama de Rabuni, uma palavra cheia de carinho, de reverência. Para ela, ele não é só um mestre, ele é o mestre, o único que tem palavras de vida eterna. Essa alegria de Maria Madalena muda a vida dela para sempre. E esta é a mesma verdade que pode transformar a nossa vida também. Jesus Cristo não é só uma figura histórica, alguém que ficou para trás. Ele está vivo, ele caminha com a gente. Essa é a grande promessa que se cumpriu. Como já estava escrito, né? Será que uma mãe se esquece do filho do seu ventre? Mas mesmo que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. A ressurreição é a prova final, a prova definitiva de que essa promessa é real. É para sempre. Ok, então se Cristo está vivo, a grande pergunta que fica é, onde podemos encontrá-lo? Como é que a gente pode sentir essa presença real no nosso dia a dia? Bem, a tradição da igreja nos mostra alguns caminhos bem concretos para isso. Olha só, ele está presente de verdade, de forma real e substancial na Eucaristia. Ele fala conosco através de sua palavra. Ele se faz presente quando nos reunimos para rezar em seu nome. E de um jeito incrivelmente íntimo, ele faz morada em nossa alma quando estamos em sua amizade. Santo Agostinho expressa isso de um jeito lindo. Muitas vezes procuramos Deus lá fora, em grandes acontecimentos, sem perceber que ele já habita o nosso interior, esperando ser encontrado. Vamos parar para pensar nisso um pouquinho. O Senhor de todo o universo está mais perto de nós do que nosso próprio coração.
Essa presença tão íntima é um convite para um diálogo constante, para uma amizade de verdade que podemos cultivar no silêncio interior. Então, saber que Cristo está vivo e que Ele está perto não é só um consolo, entende? É um chamado, é um convite para uma busca diária, uma busca que tem o poder de nos transformar por completo. A vida de fé, no fundo, é um relacionamento. É conversar com Cristo na oração, na Eucaristia, do mesmo jeito que se conversa com o melhor amigo. Ele é aquele companheiro de jornada que, mesmo que às vezes a gente só o perceba nas sombras, a presença real dele preenche a nossa vida inteira. O exemplo dela nos ensina justamente isso, a perseverar. A vida espiritual é assim mesmo, cheia de altos e baixos, momentos de busca paciente e às vezes dá até a impressão de que estamos começando tudo de novo, do zero. Mas quem busca com sinceridade, com constância, quem não desiste, no final sempre encontra. Essa é a busca que realmente transforma. Não é uma coisa isolada que se faz uma vez. É uma decisão de todo dia, de procurar, de escutar e de amar aquele que já nos encontrou primeiro e que nos chama pelo nome. A jornada exige esforço, sim, mas a promessa do encontro com esse amigo vivo, essa promessa vale cada passo do caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.